Bora. Na aula passada, a gente viu teste de hipóteses, né? A gente falou por que é importante, né? Por que a gente não para, basicamente, na estimação pontual, né? Dá uma ideia, mas a gente fica meio que... Tá bom, é um valor, mas quanto que a gente consegue confiar nisso, né? Então, a gente viu, depois disso, viu o intervalo de confiança, né? Que dá um valor, né? Que a gente espera que esse intervalo seja um daqueles, por exemplo, 95% dos intervalos que vai cobrir o verdadeiro valor do parâmetro. E depois que a gente faz teste de hipóteses, né, que a gente tem algumas ideias, algumas coisas que quer verificar, então a gente estabelece um procedimento mais rigoroso para rejeitar ou não rejeitar alguma hipótese. Né? Como, por exemplo, as duas estratégias de marketing são iguais de boas, né? Ou, sei lá, a arte A que ter a cor azul predominante aumenta a taxa de cliques do que a arte que tem uma cor predominante cinza, por exemplo. Né? Então, são coisas que a gente consegue fazer, testes. Tudo que a gente aprende aqui como teste de hipóteses, quando vocês forem no trabalho, provavelmente alguma vez vão escutar sobre um teste AB. Né? Basicamente, um teste AB é um teste de hipóteses que você tem duas opções, né? A opção A e a opção B, e você quer testar se a opção A é melhor do que a opção B, né? Se são iguais, se a opção A é pior do que a B, e assim vai. Né? Então, hoje a gente vai falar mais de testes de hipóteses, a gente já falou da média, né? Vimos o caso do teste de hipóteses para média com variância conhecida, que é um teste mais hipotético, porque a gente nunca conhece sigma. Vimos também para variância desconhecida, e hoje a gente vai ver teste de hipótese para proporção, para diferença de médias de duas populações não relacionadas, e no finalzinho, bem rápido, diferença de médias para amostras relacionadas, tá? O que é população relacionada e não relacionada, a gente vai entender daqui a pouquinho. Então, primeiro, o teste para a proporção. Né? A gente já viu o teste para média. Carlos. Oi, não estou compartilhando a tela, fala sério. Não está compartilhando. Valeu. Tá vendo, galera? Não pode elogiar que aí dá nisso. Bom, então vou falar do que eu vou falar de teste para proporção. Teste para diferença de médias com populações não relacionadas e teste para diferença de médias para amostras relacionadas, tá? Então, bora. A gente aprendeu o quê? A testar a média populacional, né? Por exemplo, a média dos alunos, o coeficiente de rendimento dos alunos da FRJ é, sei lá, 7,9. A gente vai testar isso, vai pegar uma amostra e vai testar. Só que a média não é o único parâmetro de interesse. Né? Outro parâmetro de interesse bem comum é a proporção. Por exemplo, a proporção de alunos, né, que aprovam de primeira a matéria de MEAD de Ciências. Né? A gente pega alguma amostra de alunos que já passaram a matéria e pergunta: você passou na primeira? Sim, não, pronto. Pode estar interessado nessa proporção. Né? Ou a proporção de mulheres numa empresa, né? Ou a proporção, sei lá, de pessoas em extrema pobreza no Rio de Janeiro. Né? Ou a proporção... qualquer coisa. Tá? Mas a proporção, per se, já é uma coisa, uma coisa interessante. Então, a gente vai gastar um pouco de tempo fazendo um teste para eles. Né? Então, seja P0, o valor hipotético da proporção populacional, né? Vamos supor, meio, 0,4, 0,9, qualquer número, né? A gente está interessado, geralmente, nessas hipóteses. Né? Ou na primeira, que é uma bilateral, né? Saber se a proporção é um valor ou não é. Se a proporção é menor ou igual do que um valor, ou maior do que um valor. Ou se a proporção é maior ou igual do que um valor versus menor do que um valor. Né? Bem semelhante à ideia de testes para a média. Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa para fazer um teste de hipótese? A gente precisa de uma estatística de teste. Né? Vocês lembram que eu construí a estatística Z ou AT, né? E comparava esse valor com outros caras? Pois bem, a gente vai construir uma estatística de teste
Mas agora para testar a proporção. Né? O que a gente sabe? A gente sabe que esse x1 e esse xn, eles são uma normal, mi, sigma. No teste para mi, por exemplo, com o sigma conhecido, né? A gente tinha que essa daqui era uma estatística de teste, né? E ela seguia uma normal 0,1. Basicamente, isso era bem simples, né? Porque se x1 até xn é uma normal, mi sigma, a gente consegue a distribuição de x barra, né? A gente simplesmente padroniza a distribuição de x barra e tem aqui uma distribuição normal 0,1. A gente trabalhava com isso de forma bem tranquila. Agora, vamos supor que x1 até xn são uma Bernoulli. Ou seja, cara coroa, sim ou não, homem mulher, doente, não doente, 1, 0, né? Então, embora a gente não consiga aplicar uma questão direta, né? Esses dados não tenham mais uma distribuição normal, né? A gente viu que tem um teorema que chama o teorema central do limite, que fala o quê? Que se esse n for grande, né? Essa estatística de teste, ela vai ser aproximadamente, ela não vai ser exatamente uma normal, vai ser aproximadamente uma normal 0,1. Tá? A gente já viu isso. Lembra que até eu fiz um aplicativo aí, não aplicativo, uma simulação, né? A gente ficava brincando com os parâmetros, porque tudo ficava bonitinho como uma distribuição normal. Beleza. No caso da Bernoulli, que são zeros e uns, x barra é igual a p barra, ou seja, a proporção estimada, né? Porque dado que x é 0 e 1, né, homem e mulher, a gente consegue saber a proporção de homens, por exemplo, na sala de aula. Ou a proporção de alunos que estão estagiando. A gente consegue calcular porque são 0 e 1, né? É homem, 1. Não é homem, 0. Está estagiando, 1. Não está, 0. A gente consegue calcular esse x barra, que é a proporção estimada, né? Esse p barra. E de forma semelhante, esse mi 0 vai ser o P0, né? Vai ser a proporção que a gente quer. Então, sobre H0, ou seja, assumindo aqui que P, que nessa proporção populacional é igual a P0, como é uma Bernoulli, a gente tem o quê? Que aqui faltou um quadrado, tá? Que a variância, sigma quadrado, ele é igual a quem? P0 vezes 1 menos P0. Porque a gente está assumindo que H0 é verdadeiro. Tá? Então, estatística de teste vai ser o quê? Ó, a gente tinha quem? X barra, que é P barra agora. Tem Mi0, que agora é P0. Tem esse sigma, que vai ser a raiz quadrada desse cara aqui. E tem a raiz de n, que está dentro da raiz quadrada de coisa aqui. Né? Então, eu simplesmente troquei a notação, né? Do que a gente já conhecia, de estatística de teste que a gente já conhecia, e tenho que essa nova estatística de teste, ela tem aproximadamente uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, com isso, com essa estatística de teste, a gente vai testar essas hipóteses como usual, né? Pelo mesmo padrão que a gente conseguia provar as hipóteses para a média. Tá, então, vamos ver um exemplo. Tá. Considere o seguinte teste. H0 é igual a que a proporção populacional é 0,2 versus H1, que é a hipótese alternativa de que é diferente de 0,2. A gente pegou uma amostra de 400 elementos e ela produziu um P barra de 0,175. A gente quer saber se podemos rejeitar ou não rejeitar H0. Então, pronto. Como não fala nada no nível de significância, a gente vai assumir quem? Alfa 0,05, que é nosso padrão. Né? O segundo passo é quem? Definir a estatística de teste. Que é, definimos a estatística de teste, né? P barra menos P0, tudo isso dividido pela raiz quadrada de P0 multiplicado por 1 menos P0 dividido por N. É só substituir os valores. P barra é esse cara aqui. P0 é 0,2, né? E P0 aqui embaixo, aqui também. E bom, faço a conta e dá menos 1,25. Beleza, eu já tenho estatística de teste. Agora eu tenho que comparar esse cara
com um valor de referência, né? Assim como a gente fazia com os casos da média. Então vamos seguir o mesmo critério, né? Como segue aproximadamente uma distribuição normal, pega o mesmo critério que a gente utilizava antes. Né? Então, como estamos num teste bilateral, a gente vai rejeitar H0 se o módulo de Z ele for maior do que o quantio 1 menos alfa meias da distribuição normal padrão. Então, beleza. Eu vou no R, coloco alfa igual a 0,05, calculo o quantio com a função QNorm, eu tenho que é aproximadamente 1,96, né? Se arredondar para duas casas decimais. Então, eu pergunto, né? O módulo desse valor Z, que é menos 1,25, ou seja, valor absoluto, né? Que é 1,25, ele é maior do que 1,96? Não, não é. Então, eu não rejeito H0. Simples. Assim como, da mesma forma que a gente fazia para a média populacional, isso que agora faz para a variância, utilizando essa nova estatística de teste. Se vocês veem, todos os testes que a gente vai fazer têm o mesmo algoritmo. Né? Passo 1, definir o alfa, que geralmente ou vem dado no problema, quando eu falo problema, é na questão da prova ou no problema da vida real, né? Porque alguém vai falar, olha, eu quero um nível de significância de tanto. Né? Se não fala nada, a gente assume o padrão. O segundo passo sempre vai ser construir a estatística de teste. O terceiro passo vai ser definir a regra. Já definimos, né? Dependendo se for unilateral ou bilateral, temos uma regra aqui para rejeitar, né? Lembra-se daquele gráfico, né? Se for bilateral, a gente vê se cai nas duas áreas cinzas. E se for unilateral, a gente vê se cai numa delas, né? Lembrando que a soma das áreas cinzas tem que ser sempre alfa, né? E depois pergunta, rejeito ou não rejeito, né? Dependendo se a gente satisfaz o critério ou não. E a gente sempre vai usar esse mesmo algoritmo para todos os três hipóteses que vamos ver, pelo menos até a aula de hoje. Outro caso. Considere esse teste aí. A proporção populacional maior do que 0,75 versus a alternativa que essa proporção é menor do que 0,75. A gente pegou uma amostra, né, de 300 alunos. Vamos supor que esse teste quer testar a proporção de, sei lá, de calouros que passam em todas as matérias. A gente pega uma amostra de 300, a gente pega essa proporção de quantos desses 300 passaram em todas as matérias, e a gente tem que uma proporção de 0,72 calouros passaram em todas as matérias. A gente quer testar, então, essa hipótese aqui, considerando, dessa vez, um nível de significância de 1%. Eu deixei aqui bem claro que é 1%. Então, vamos lá. Defino meu alfa, que é 0,01. Definimos estatística de teste, que a gente já discutiu nas nossas slides anteriores. Agora é só substituir quem que é P barra, quem que é P0, quem que é N. Isso daí vai dar menos 1,2. Como a hipótese aqui é unilateral, a gente rejeita H0 se o nosso valor de Z ele for menor do que o quantio alfa da distribuição normal. Veja de novo, né, que para saber se rejeitamos ou não, o sinal aqui é o mesmo do que na hipótese alternativa. Hein? Na alternativa menor, aqui é menor. Se na alternativa maior, aqui vai ser maior. Tá? Isso é uma dica aí. Então pronto, eu vou no R, quero qual que é, eu errei aqui porque era 0,01, né? Bom, quando vocês colocarem 0,01, quando calcularem esse QNorm, ele vai dar menos 1,96, tá? Se a gente estivesse testando aqui, vamos supor, vamos deixar em 5%, tá? Menos 1,2, ele é menor do que menos 1,64? Não, ele não é menor. Então, nós rejeitamos H0. Para o caso que eu tivesse feito correto aqui, colocado alfa 0,01,
esse valor seria menos 1,96. A gente se perguntaria, menos 1,2 é menor do que menos 1,96? Não. Então, nós rejeitamos H0. Lembrando sempre que rejeitar H0 ou não rejeitar, ele sempre está associado ao nível de significância. Mas se você quiser, pode colocar entre parênteses, considerando o nível de significância de tanto. Geralmente a gente não coloca nada quando é 5%, né? Mas quando é outro valor diferente, é bom colocar. Aqui eu devo ter pensado que coloquei 5% aqui, fiz a conta meio que robô. Vocês entenderam a ideia. Então, vocês veem que testar hipóteses para proporção é basicamente a mesma coisa do que testar para média, simplesmente que nossa variável aleatória de interesse agora é uma Bernoulli, né? Uns e zeros, né? Pelo teorema central do limite. A gente tem que estatística de testes tem uma distribuição aproximadamente normal e basicamente é aplicar a mesma regra que aplicamos para o caso da média. Então, é a mesma coisa. Então, agora vamos entrar em outro tipo de testes, que são testes para diferença de médias de populações. Tá? Por exemplo, se quisermos comparar, por exemplo, a proporção de alunos, né, dessa turma aqui, da outra turma, outro professor, né, que tiraram mais do que 6, né, vai ter uma proporção lá, vamos supor que a gente pegou uma amostra de lá e uma amostra daqui, vamos ter uma proporção aqui. A gente quer testar se a proporção de alunos, por exemplo, é a mesma, né, igual, vamos supor, 0,6 dos alunos, uma proporção de 0,6 dos alunos, tira uma nota maior do que 6. Então, a gente quer testar coisas assim. Ou, por exemplo, a gente tem duas centrais de atendimento ao cliente. Né? A gente quer testar... todo mundo já ligou para atendimento ao cliente. Aí, quando você liga, depois daquela infinidade de horas para você resolver o problema, né? Você responde umas perguntas, né, para avaliar o cara, né? Então, vamos supor que a gente tem duas centrais de atendimento ao cliente. A gente quer avaliar se a proporção, por exemplo, das duas centrais de clientes que dão uma pontuação acima de 8, né, para o atendimento, é a mesma nos dois centros. Né? Então, a gente vai fazer esse tipo de testes. Logicamente, vamos supor que um centro está no Rio de Janeiro, outro está em São Paulo, um centro não tem nada a ver com o outro. Então, por isso, populações não relacionadas. Então, o primeiro que vamos fazer, né, vamos supor que a gente conhece sigma. Tá? Então, vamos definir como μx, a média da população 1, e μy, a média da população 2. Tá? Então, a gente quer fazer inferência para essa diferença. Né? Inferência para essa diferença. As duas amostras são tomadas independentemente das populações diferentes. Né? Elas têm que ser diferentes porque populações não relacionadas. Tá? Por isso. Quando forem relacionadas, vai mudar um pouquinho aqui as coisas. Mas então, temos duas populações diferentes, duas centrais de atendimento ao cliente, duas turmas diferentes que não se conversam, por exemplo. Ou dois campos do FRJ, um aqui e outro em Macaé, sei lá. Umas coisas que poderíamos estar interessados, calcular o intervalo de confiança para esse cara. E outra coisa é fazer teste de hipóteses para esse cara. A gente vai aprender as duas coisas aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar uma amostra de tamanho N1 da população 1 e vai calcular x barra. A gente vai calcular uma amostra de tamanho N2 para a população 2 e vai calcular a média deles. A gente não precisa calcular o desvio padrão, porque vejam aqui que o desvio padrão é conhecido. Então, a gente, por alguma coisa, conhece. Então, a gente vai ter o quê? Que x barra menos y barra é um estimador, né, de mi x menos mi y. Né? Ou seja, a diferença amostral é um estimador da diferença populacional. Né? Então, vamos ver. Aqui a gente vai utilizar algumas propriedades que a gente viu lá atrás. Né?
a gente sabe o quê, né? X barra ser uma distribuição μx e sigma x barra. Onde sigma x barra é quem? Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Tem uma opção aqui para escrever com... Aqui. Não, não é esse não. Acho que tem uma opção para... Pronto. Colocar aqui sigma x barra, ele é o sigma de x dividido pela raiz quadrada de n1, né? Ou de nx, né? Da mesma forma para o sigma epsilon barra, né? Como que a gente chegava a isso? Tem aquela propriedade da distribuição normal que a gente já viu umas 3 aulas atrás, né? Simplesmente isso. Então a gente tem que x barra sigma normal μx e uma desvio padrão sigma x barra, e y barra segue uma distribuição normal com média μy e desvio padrão sigma y barra. Então, como as duas populações são independentes, x barra menos y barra, ele segue uma normal da diferença das médias aqui e a soma das variâncias, tá? Lembre-se que a variância de x barra menos y barra não é a variância de x menos a variância de y. É a soma das variâncias, né? Então, como eu quero desvio padrão aqui dentro, eu somo as variâncias, né? E pego a raiz quadrada desse cara. Então, eu tenho que x barra menos y barra tem essa distribuição. Né? O que a gente faz sempre que não é 0,1? A gente leva para um cara que seja 0,1. Né? Então, eu tiro a média e divido pelo desvio padrão e eu levo tudo para uma normal 0,1. Por quê? Porque é mais fácil. E é isso que vai me ajudar a construir meus intervalos de confiança e meus testes de hipótese. Então vamos lá. Você nos ajudará a construir intervalos de confiança e testes de hipótese. Isso que eu falei, exatamente. Então pensa comigo. Se quisermos um intervalo de confiança delta, né, ou 1 menos alfa, como você quiser chamar, para a diferença de médias populacionais, a gente, no fundo, quer construir esse cara aqui, né? Lembre-se que Z é uma normal, né? A gente quer encontrar esses carinhas aqui, vamos chamar de K e menos K, né? De tal forma que essa probabilidade aqui seja 1 menos alfa. Ou seja, alfa meios aqui, alfa meios aqui. A gente quer calcular esses caras que fazem alfa meios em cada uma das áreas cinzas. Então, pronto. Eu sei que vai ser como uma normal aqui, eu sei de alfa meios, eu já sei calcular, né? Esse cara aqui da esquerda é C de alfa meios, e esse cara aqui da direita, como é a probabilidade acumulada de 1 até esse carinha aqui, é de 1 menos alfa meios. Então, meu valor absoluto de Z, ele está entre esse cara e o negativo desse cara, né? O negativo desse cara, ou seja, esse daqui, que está aqui do lado esquerdo, é exatamente igual do que Z de alfa meios. Por quê? Porque é simétrico. Mas para deixar mais bonitinho, eu vou colocar o mesmo cara, só que com positivo e negativo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar colocar... Oi? Por que é alfa meio mesmo? Porque lembra-se que como eu quero 1 menos alfa, né? Pensa que toda a parte branca, a área branca, tem que ser 1 menos alfa. Então, as áreas cinzas em cada um dos lados, para a área toda completar 1, só pode ser alfa meios aqui e alfa meios aqui, né? Poderia combinar outras coisas, mas a gente geralmente pega, por umas razões um pouco mais técnicas, a gente pega alfa meios em cada lado. Então, com isso eu tenho aqui C de 1 menos alfa meios. Então, o que eu vou fazer com esse cara aqui? Como eu conheço x barra, y barra, e como sigma x, sigma y são conhecidos, N1 e N2 são conhecidos, eu vou fazer alguma conta aqui para simplesmente deixar aqui dentro
aquilo que não é conhecido, ou seja, μx menos μy. Então, eu multiplico em ambos os lados por essa raiz quadrada que está no denominador, né? Eu multiplico por menos, para que aqui seja mais, e esse cara aqui, a mostrada seja menos, e somo para todo mundo x barra menos y barra. Fazendo essas contas, eu coloco o desconhecido aqui no meio do intervalo. E com isso, eu estabeleci que o intervalo para esse cara. Então, o intervalo de confiança e delta, né, ou menos alfa, para diferença de médias, tem essa forma. Eu coloquei de propósito C de 1 menos alfa meios, para na hora de escrever a fórmula ser mais fácil de lembrar, né? Simplesmente mais menos, né? Onde esse cara aqui agora vai ser nossa margem de erro, né? Então é simples. Talvez se você ver a fórmula não ficasse tão claro, mas tentando ver o gráfico, assim, acho que fica um pouco mais claro como que a gente construir esse intervalinho. Mas aí é um intervalo só, né? Ainda a gente não viu um teste. Se quiser fazer um teste, a gente vai de novo utilizar esse valor z, né? Só que vai fazer algumas modificaçãozinhas, né? Se quisermos testar isso daqui, que a diferença é igual a um d0, né? Versus que a diferença é diferente de zero, d0, a gente rejeita h0 se esse valor de z for maior que um k, que esse k de fato é 1 menos alfa meios. Se a gente quiser testar a unilateral dessa forma, maior aqui, então maior aqui na regra de rejeição. E se quiser outro teste unilateral para outro lado, é só seguir essa regrinha. De novo, tudo é igual. Por quê? Porque, no fundo, aqui também estou trabalhando com uma distribuição normal. O único que está mudando é minha estatística de teste, que é um pouquinho diferente, mas ela continua sendo uma distribuição normal. E quem que é esse valor de C? Esse cara. Que é o mesmo cara que a gente tinha para o intervalo de confiança, quase, aqui dentro. Só que como estamos testando um valor desse aqui, sobre H0, né, a gente está assumindo que essa diferença de médias é D0. Está simplesmente substituindo aqui por D0. Então vamos lá. Considere os seguintes resultados. Temos uma amostra, o tamanho dela é 50, x barra é 13,6, sigma 1 igual a 2,2, o sigma x, né, tanto faz. A amostra 2 tem 35 observações, a média é 11,6, o desvio padrão, aqui era 2, era 3. Então vamos responder essas três perguntas. Primeiro, o que é a estimação por ponto dessa diferença de médias. Depois, vamos calcular um intervalo de confiança 90%. E no final, vamos testar uma hipótese se as médias são iguais ou diferentes. Então, primeiro, a estimação por ponto da diferença de média populacional é nada mais do que a diferença da média amostral. Tendo conta dá 2. Aí, tranquilo. Queremos calcular um intervalo de confiança 90%. Né? Como a gente já tem a fórmula, né? Como é 90%, o alfa vale 0,10, né? Como a gente já sabe quem que é x barra menos y barra, que é 2, a gente vai ter que calcular esse carinha aqui, que vai calcular daqui a pouco. A gente tem o valor de sigma x, que é o primeiro, seria 2,12 ao quadrado. Tem o valor de N1, que é 50. Tem o valor de sigma y, que é 3, vai ser 3 ao quadrado. E tem N2, que é 35. Então faz essa conta toda e vai dar 0,59. Então eu tenho quase tudo aqui para calcular o intervalo. Só falta calcular esse quantio 1 menos alfa meio tá normal. Então, continuando na questão B, né? Nosso alfa é 0,1, porque a gente quer um intervalo de confiança 90%. 90% seria um delta de 0,9, mas o delta é igual a 1 menos alfa, então alfa é 0,1. Defino meu alfa, defino meu quantio, 1,64.
Então, pronto. Tenho tudo que eu preciso aqui para fazer a conta. Então, fazendo as contas, do lado esquerdo eu vou colocar x barra menos y barra menos todo esse cara aqui. E do lado direito vai ter x barra menos y barra mais todo esse cara aqui. Né? E esse intervalo de confiança dá entre 1,02 e 2,97. Então, você aí tem Você espera que esse cara seja um dos 90% dos intervalos que vai conter o verdadeiro valor do parâmetro. Agora a gente quer testar se as médias são iguais ou diferentes. Né? Então, como o teste que as médias são iguais, se eu passar o mi y para a esquerda, se eu passar para a esquerda, vai ser o quê? Mi x menos mi y igual a zero. E a alternativa vai ser que é diferente de zero. Então, beleza. Então, esse D0 que a gente tinha é simplesmente zero. Esse D0 aqui é esse cara aqui. Então, eu vou substituir os valores na fórmula que eu tinha calculado para o intervalo de confiança. E esse valor de Z é 3,36. Então, eu tenho que fazer o quê? Comparar esse 3,36 com a minha regra que eu tinha para testar hipóteses. Né? Então, temos esse valor de Z. Como queremos um teste bilateral, eu vou testar se o módulo de Z ele é maior do que o quantio 1 menos alfa meias. Esse quantio a gente já tinha calculado, né, nesse intervalo de confiança, no 1,64. Então a gente se pergunta, 3,36 é maior do que 1,64? Sim. Então rejeitamos H0 e concluímos que as médias são diferentes. Simples. Até aqui alguma pergunta? Não, tá aí tranquilo. Aí. Beleza. Então vamos mais um exemplo. Agora queremos testar se essa diferença de médias é menor do que zero. Menor ou igual do que zero. Ou seja, no fundo queremos testar o quê? No fundo, isso aqui é quem? Que o mi x é menor ou igual do que o mi y. No fundo é isso. Né? Só que eu estou escrevendo de outra forma. Né? Mas é a mesma hipótese nula. Né? E da mesma forma alternativa. Né? Então, a gente tem os valores da amostra 1, os valores da amostra 2. Tá? A gente quer saber se rejeitamos H0 com um nível de significância alfa de 0,01. Muito cuidado, hein? Erros comuns na hora de fazer a conta, errar e colocar 0,1 em lugar de 0,01, aí vai te dar outro valor para comparar, aí você pode chegar numa conclusão errada. Então a gente construi uma estatística de teste, né? Temos x barra, temos y barra, temos sigma x, é 5,2, temos sigma y, temos tudo. Né? Então é só substituir os valores, e esse carinha aí vai dar 2,03. Então, temos o valor na estatística de teste. O seguinte passo é comparar ele com a nossa regra. Né? Então, como um teste unilateral, a gente rejeita H0 se a nossa estatística de teste Z ela for maior do que quantio 1 menos alfa. É maior, a gente vai olhar para a área cinza da direita. Né? Temos que o alfa é 0,01. A gente vai para o R, faz a conta e deu 2,32. Né? 2,03 foi maior do que 2,32? Não. Então, nós rejeitamos H0, com o nível de significância alfa igual a 0,01. É simples. Tá? Talvez o mais chato é vocês se acostumarem com a notação, mas vocês viram que desde a aula passada
é tudo o mesmo algoritmo, tudo igualzinho, os mesmos passos. Imagina aquela história, né? Tudo isso foi construído assumindo o quê? Que a gente conhece sigma x, sigma y. Mas se a gente não conhecer, como acontece na prática, o que a gente faz? Né? Aí o negócio começa a complicar um pouquinho, porque fica um pouco mais chato para fazer as contas. Tá? Mas também não é impossível. Tá? A gente tem calculadora, tem computador para fazer, dá para fazer. Então, como tudo na vida, quando a gente não conhece o verdadeiro valor, a gente estima. Né? Então, a gente estima o desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral, assim como fizemos no teste para a média. Só que, no caso do teste para a média, tinha um custo para fazer isso. Né? O custo era o quê? Que não era mais uma distribuição normal, era uma distribuição T. Aqui, igualzinho, o custo vai ser que não vamos ter mais uma distribuição normal, mas uma distribuição T. Tá? Então, o intervalo de confiança vai ficar dessa forma aqui. É bem parecido com o outro cara, né? O único que mudou é que, como eu não conheço sigma, nem de x nem de y, eu substituo esse cara pelos valores amostrais. E como não é mais uma distribuição normal, eu substituo esse quartil pelo quartil 1 menos alfa menos da distribuição T com GL grau de liberdade. Grau de liberdade é um dos parâmetros da distribuição T. A gente não teve muito tempo de olhar para ele com carinho, mas é um dos parâmetros. A gente, no caso desses sigmas sendo desconhecidos e diferentes, esse GL tem uma forma um pouquinho chata de calcular, mas também não é impossível, tá? E no caso de testar hipóteses, é igualzinho, né? A gente, como não conhece sigma, em lugar de colocar sigma, que a gente não sabe quem que é, vai colocar o valor amostral. Né? Porque na hora de comparar, né, a gente vai seguir a mesma regra, né? Mas como não tem mais uma distribuição normal, a gente não compara com uma normal. A gente compara com uma T, né, com o quantio de uma T, com GL, grau de liberdade. Que a gente vai ver quem que é esse GL daqui a pouquinho. Então, se esse T em módulo for maior do que esse cara aqui, do que quantio menos alfa meias, a gente rejeita. Basicamente é a mesma regra que a gente tinha para a normal, só que mudamos para a distribuição T. Qual que é o problema? Que até agora a gente não sabe quem que é esse GL. Então, esse cara aí é GL. Por isso eu falei que é chato, né? No caso normal, você vai no comando direto e faz, né? Aqui não, aqui você vai ter que fazer conta para saber quem que é esse GL. E a conta dada por esse cara aqui, que logicamente você não precisa lembrar, né? Você pode escrever no papel, né? E ter. Ou mesmo se você gosta de programar, fazer um código para calcular esse GL, pronto. Agora, tudo isso foi para qual caso? Variâncias, os sigmas são desconhecidos e diferentes. Mas, podem ser desconhecidos e iguais também, né? A gente tinha conhecidos, no primeiro caso, e quando são desconhecidos, só temos duas opções. São diferentes, que a gente vê agora, ou são iguais. Se eles são iguais, o procedimento muda um pouquinho. Tá? A estatística de teste vai ter essa cara aqui, que é bem diferente da outra daí, né? E o que é esse P? Esse P é basicamente o raiz quadrada desse P quadrado, né? E esse P quadrado é esse cara aqui, ó. Basicamente, o que a gente está tentando fazer é... como as variâncias são iguais, vamos combinar as duas variâncias. A gente combina elas, né? Lembre-se que esse desvio padrão está dividido por n-1, né? Então, eu estou somando todo mundo, né? E eu estou dividindo pelo número de observações. Esse n-2 é para termos um estimador no biaxial desse cara aqui. Tá? Então, a gente chega nessa conta. Então, muito cuidado, a gente precisa saber, né? Então, na prática, o que a gente faz, né? Pô, professor,
Se esse sigma não é conhecido, como a gente sabe se são iguais ou diferentes? Tem que fazer um teste de hipóteses para verificar se são iguais ou diferentes. Tá? Mas esse teste eu vou deixar para a aula que vem ainda. Tá? Mas na prática a gente tem que ver. Ah, são desconhecidos? Sim, beleza. Então vamos testar se são iguais ou diferentes. São iguais? Sim, então vamos para esse procedimento aqui. São diferentes? Então vamos para esse outro procedimento. Tá? Mas por enquanto a gente não vai se preocupar, a gente vai assumir alguma coisa, vamos assumir que são iguais ou diferentes, para simplesmente focar aqui como fazer o teste para a diferença de mentes. Então, vamos considerar o seguinte teste aqui. Mi(x) menos mi(y) igual a zero, versus que essa diferença é diferente de zero. Né? Temos esses valores aqui. Ok? Vejam que aqui eu dei chapéu, né? Quer dizer, não é o verdadeiro, né? Não é o parâmetro, é a estimativa que eu tenho dele. Vamos considerar um alfa de 0,05. Então, como já tenho alfa, o passo seguinte qual era? Definir a estatística de teste. Né? Veja que aqui eu coloquei bem claro, né? A gente tem que... Essas são diferentes. Né? Então, estamos no caso variâncias desconhecidas, né? O desvio padrão desconhecido, mas diferente. Né? Então, a gente vai e pega essa estatística de teste aqui. Que é a estatística de teste para esse caso? Então, a gente tem x barra, tem y barra, tem sigma x chapéu, tem sigma y chapéu, tem N1, tem N2 e tem D0, né? Que nesse caso aqui é 0. Então, coloca todos os valores aí, faz essa continha e dá 2,17. Então, agora temos que comparar com quem? Com aquele quantio da distribuição T, né? Então, a gente vai rejeitar, como estamos nessa hipótese aqui, se esse T aqui, se essa estatística de teste, for maior do que o quantio 1 menos alfa meios da distribuição T com GL graus de liberdade. Então, temos que fazer o quê? Calcular GL. Então, eu coloquei tudo aqui. É só substituir os valores. E se eu substituir tudo certo, esse GL é 65,7. Tá? Tenha muito cuidado, porque em muitos livros eles falam que esse grau de liberdade tem que ser um número inteiro. E isso não é bem verdade, não. Tá? Se vocês veem a cara um dia da distribuição T, não precisa ser inteiro. Tá? O que acontece é que antigamente, pensa comigo, antigamente a gente não ia no computador para calcular o quantio. Né? A gente pegava uma tabela. Né? Uma tabela tinha alguns valores de alfa, né? E alguns valores dos graus de liberdade. Né? Então, eles tinham que colocar números inteiros, né? Porque senão temos infinitos números, né? Eles não conseguem colocar isso. Né? Então, como tínhamos números inteiros, o pessoal começou a talvez assumir, né, que necessariamente tinha que ser inteiro, mas não tem que ser inteiro. Tá? Então, a maioria dos livros vai falar, arredonda para baixo, para cima, como você quiser. Eu não, como estou usando o computador, eu vou colocar esse valor aí no meu quantio e vou obter o valor. Tá? Então, eu tenho meus graus de liberdade, tenho meu alfa, né? Calculo aqui, e tem que esse carinha aí, esse quantio 1,99. Então, tenho T, tenho quantio, e eu me pergunto agora, 2,17 é maior do que 1,99? Sim. Então, rejeitamos H0. Quem quer H0? Que as médias serão iguais. Então, aqui fez um teste, né, para testar as médias com variáveis desconhecidas diferentes. Então, e aqui coloquei, né? Antigamente as pessoas arredondavam GL para baixo e tudo mais, né? Mas a gente não precisa fazer mais isso, como expliquei. Agora a gente vai só como exercício, vamos resolver essa mesma questão, tá? Só que assumindo que são iguais os sigmas, tá? Desconhecidos, mas iguais.
Então, temos os mesmos valores aí. A estatística de teste seria esse cara aqui, T de baixo, né? Só que esse cara T precisa desse SP. E esse SP tem essa cara aqui. Então, eu simplesmente vou substituir os valores. Tenho que meu SP quadrado de 51,19329. Vou pegar a raiz desse cara e substituir todos os valores e tenho que 2.11. Então, nesse caso aqui, eu comparo com uma distribuição T, com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Só deixa eu botar aqui, acho que eu esqueci aqui. Eu vou colocar aqui, esqueci de colocar que esse T aqui segue uma distribuição T, né, com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Foi mal aí. Eu vou colocar aqui e depois carrego no site a nova versão. Então, pronto, eu faço a conta, vai dar 1,99, vai dar bem próximo do anterior, não foram mesmo? 99,67 e aqui deu 99,29, então bem próximo, ok? Bom, então eu comparo 2,11, ele é maior do que o 0,99? Sim, como é maior, então eu rejeito H0, né? E concluo que as médias são diferentes. Nesse caso, a gente chegou na mesma conclusão, mas não necessariamente isso vai ser verdade. Tá bom? E por último, a gente trabalhou qual caso? A gente trabalhou, agora há pouco, quando as populações são não relacionadas, né? Diferentes. Mas tem outro caso, tem vários casos, tá? A gente não consegue ver todos. Mas temos um caso agora, por exemplo, que essas amostras são relacionadas. Por exemplo, a gente aplica, a gente dá um placebo para um grupo de pessoas doentes, né? E anota quantas dessas pessoas doentes, depois de um mês, né, ficam curadas. Né? E depois poderia, sei lá, o mesmo grupo de pacientes, né, não se curar, mas tem uma reação, vamos supor, que tenha, e depois, quando a gente administra algum medicamento para elas. Né? Então, que é a mesma população, né? Então, essas amostras são relacionadas uma com a outra. Ou, por exemplo, a percepção de um cara, né? Vamos supor que a gente faça um experimento, a gente senta 100 pessoas frente ao computador, né? E pede para elas olharem o Facebook delas. Então, no Facebook de todas, sem elas saberem talvez, vai aparecer aqui uma publicidade, vai aparecer do lado direito uma publicidade por um tipo de arte, né? Com uma estratégia de marketing, sei lá, falando mega desconto das Casas Bahia, por exemplo, sei lá. E a arte é feita de uma forma. A pessoa pode fazer clique, pode não fazer clique. Depois de um tempo, a gente coloca uma propaganda, de novo, das Casas Bahia, falando a mesma informação, só que muda um pouco as cores da arte. A arte é o desenho que eu estou falando, né? E coloca umas cores diferentes. Né? A gente quer saber, né, se a proporção de cliques, se a pessoa, se mudando de arte ou não, a pessoa faz mais clique ou não. Né? Mas é a mesma pessoa. Então nesses casos, as amostras são relacionadas, né? Que de fato é o mesmo cara que está fazendo duas coisas. Né? Então, tem vários casos onde as amostras não são mais independentes. Então, aí vai mudar um pouquinho como a gente faz o teste. Tá? Aqui coloquei outro exemplo. Né? O mesmo grupo de funcionários, antes e depois de um treinamento. O mesmo grupo de pacientes, antes e depois do medicamento. A opinião do mesmo número de pessoas, antes ou depois do anúncio publicitário, e por aí vai. Né? Então, nesse caso, a nossa estatística de teste vai ser esse cara aqui. D barra menos Mi0. Na verdade, aqui é D0, desculpem. O desvio padrão estimado desse D sobre raiz de N. Né?
como está relacionada, né? Temos o mesmo número de observações, de fato. Né? E tudo isso sigma T com N menos 1 grau de liberdade. Quem que é D, professor? D é a diferença de X menos Y, tá? Então, aí a gente consegue calcular, vai ter uma nova variável que chama D, e nesse D a gente calcula a média, né? E desvio padrão e tudo que precisamos. Tá? Então, eu posso testar, né? Se a média desse D é igual a uma média, um misero, né? Ou se são diferentes. Né? De novo, vamos seguir a mesma regra, né? Como é bilateral, rejeitamos se o módulo desse cara é maior do que quantio 1 menos alfa meios da T com N menos 1 grau de liberdade. Se for unilateral, a gente olha para o sinal que está na hipótese alternativa, coloquei igualzinho, rejeita se T é maior do que o quantio menos alfa da normal com N menos 1 grau de liberdade. Da T com N menos 1 grau de liberdade. E por último, outro caso aqui, vamos comparar se a T é menor do que o quantio alfa da distribuição T com N menos 1 grau de liberdade. Vejam que um deles tem, na bilateral, sempre um deles é o menos alfa e outro é alfa. Muito cuidado, tá? A forma de lembrar que alfa é o cara que está à esquerda, sempre essa área da esquerda, e o menos alfa vai deixar para a área que está na direita. Então, vamos fazer esse teste aqui. Temos essa hipótese aqui, né, que a diferença, esse mi da diferença é menor ou igual do que zero, versus esse mi da diferença é maior do que zero. Temos 5 elementos, né, um experimento com poucas observações. Temos um antes e um depois. Tá? Antes vai ser nosso x e depois vai ser nosso y. Queremos saber se rejeitamos ou não H0. Então, a gente o que faz? A gente constrói aqui uma coluna DI, que vai ter xi menos yi. 21 menos 20 é 1, 28 menos 26 dá 2, 18 menos 18 dá 0, 20 menos 20 dá 0, e 26 menos 24 dá 2. Né? Então, como tem essa nova coluna DI, eu consigo calcular a média desse cara e o desvio padrão desse cara. Tem que N vale 5, e nesse caso a média vai ser 1 e o desvio padrão também vai ser 1. Então, a estatística de teste, que eu coloquei aqui muito direto, né? Mas D barra menos mi zero, que é zero, né? Aqui vai ser sigma de D, que é 1. Então, vai dar 1 dividido por 1 sobre a raiz de 5. Esse cara aí vai dar 2,23. Eu vou tentar colocar a fórmula aqui, quando fazer a correção do slide. Então, bom, tem esse valor de T, a gente pega o alfa. Como nesse caso, nosso teste é unilateral, a gente vai pegar, nesse caso, o menos alfa, e ele é menos 1, dá 2,13. Então, eu pergunto, 2,23 é maior do que 2,13? Sim. Então, rejeitamos H0 e concluímos que a diferença desse D, desse mi da diferença, na verdade, é maior que 0. Tá? Dica. Em alguns casos, a gente temos visto, né, que a gente precisa utilizar a distribuição T. Tá? Não só nessa aula, mas também na aula anterior. Tá? Sabe quando o tamanho de T for grande? Quando o tamanho da nossa amostra for grande, a distribuição T é aproximada por uma distribuição normal. Quando o valor de tua amostra for grande, você esquece a distribuição T, tá? E vai direto para uma distribuição normal, que é mais fácil de calcular. Por isso que eu falei que a distribuição normal é a mais utilizada, né? Bom, quem quiser dar uma olhada nisso todo, pode ver esses dois livros, né? O primeiro, Estatística Aplicada à Administração e Economia, que está no capítulo 10, e outro, o livro do Moretti, que está no capítulo 13. Tá? Tentei colocar mais exemplos dessa vez.